Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Quero desde já agradecer pela audiência de vocês sempre aqui no canal e vamos agora para a nossa frase de hoje. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Salmos 44. Nos conta também de onde vocês nos acompanham, para que nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço, combinado? Na opinião de vocês, quem foi mais cruel em toda a novela? Julie Cobra, Eva ou Sérgio? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. E os nossos abraços de hoje vai para Maria Lúcia Pereira dos Santos, Rosana Medeiros, Eveline Salles, Dora Ribeiro e Jailma Oliveira do Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, continuem ligadinhos aqui no canal, não se esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, muito obrigada. Schweck acha impossível que Yara ousasse esconder Paulo em sua casa. Julie Cobra confirma o fato, contando-lhe que ela mesma o encontrou na casa, onde ele devia estar desde que escapou. Ele foi todo instalado na sala de armazenamento. Quando Schweck começa a perder o controle, ela diz que ele precisa se acalmar. Ela continua dizendo a ele que as coisas com sua família simplesmente não param. Por isso, ela teve que negociar com Yara para fazer a entrevista. Ela teve que tirá-lo de lá para proteger Sérgio. Tudo que Sérgio quer saber é se Alice sabia que Paulo morava lá. Ela acha difícil acreditar que Alice não saberia sobre isso. Nossa, ela estava então lá na casa há pelo menos 24 horas, então ela deveria saber sim. Alice pode ser mais velha, mas não cega, surda e estúpida. Então, Sérgio conclui que Alice devia saber sim e vai embora. Moisés não pode acreditar que Paulo ousou expor Yara como fez em uma transmissão nacional. Yara está mais preocupada em falar com Julieta, que não está respondendo a ela. Moisés pergunta se ela não percebe como isso afeta sua família e a empresa. Yara pede que ele não se faça de bobo, porque ficou claro por semanas que ela e Paulo tinha acontecido algo sim. Não é nada que vai simplesmente passar. A cada dia ela tem mais certeza do que sente por Paulo. Moisés sorri sarcasticamente e pergunta se ela está falando sério. Yara diz mais sério do que nunca. Ela está preocupada com Paulo porque ele está em perigo naquela prisão. Ela diz a ele que se ele é o advogado que diz estar tão preocupado com a justiça e a ética, fará o possível para tirar Paulo de lá, porque Moisés sabe que Paulo é inocente. Os pais de Martim o visitam em sua cela. Paulo diz a Fagundes que eles vão se encontrar novamente. Fagundes gostaria que fosse em circunstâncias diferentes. Fagundes concorda que Paulo sim é inocente. Paulo não acha que sairá vivo da prisão desta vez. Um trabalhador passa com sua comida chamando-o de amante, dizendo que acabou de vê-lo em uma novela. Ele convenientemente deixa cair a bandeja de comida no chão, do lado de fora da cela de Paulo. Martim avisa Paulo para não perder a calma. Alice ainda está com Fernanda e está falando ao telefone com Sérgio. Ela está dizendo a ele para se acalmar porque ela não tem ideia do que ele está falando. Ela não sabe nada sobre a transmissão e sua filha está apaixonada por um criminoso. Quando ele diz a ela que Paulo estava morando naquela casa, ela ri e diz que ele precisa de um psiquiatra. Ela não pode acreditar que ele está dizendo que Yara tinha um criminoso morando na casa dela. Ele a informa que ele estava morando num depósito e que ela era cúmplice de Yara. Alice ainda não consegue acreditar. Ela pergunta a ele como ele pensaria que ela permitiria tal coisa que colocaria sua família em risco. Sérgio diz que poderia acreditar em qualquer coisa sobre ela, mas hoje em dia não. Ele vai chegar ao fundo disso e saber se de fato é verdade ou não. Escondido na casa. E claro, Alice era cúmplice de tudo. A celebração pelo sucesso de Julieta continua lá no set, quando Tamayo chega para abraçar sua jornalista estrela. Ele parabeniza então ela e Tiago, que graciosamente diz que Julieta deveria receber todo o crédito. Ela concorda, eles vão rir também.
Tamayo diz a ela que eles superaram a audiência de todas as novelas. Julie Cobra se vira para Sheila, notando que ainda não a parabenizou. Sheila diz a ela que foi magnífico, mas ela está preocupada com sua amiga Yara. Sheila fala com Yara em seu telefone. Yara precisa falar com Julieta, se desculpa porque os executivos da rede estão lhe parabenizando agora. Sheila tem seu telefone de volta quando Yara diz a ela que isso se transformou em um desastre. Sheila diz a ela que talvez Julieta esteja certa e mostra a ela esse lado humano de Paulo para ajudar. Yara não sabe, mas ela tem que ficar ao lado de sua mãe e do namorado dela que está na cadeia. Miranda entra em sua escola com um sorriso no rosto e tenta então ter um pouco de confiança, que é como se ela fosse a dona do lugar. Todos observam enquanto ela passa pelo corredor. Ariana está lá para encontrá-la em seu armário, enquanto Nicole e sua amiga observam do corredor. Miranda sentia falta dela, até da escola. Miranda sente vontade de vomitar, mas ela está aqui e não vai dar esse prazer a seus inimigos. Ela diz a Ariana que elas podem sentir o cheiro de medo, mas isso não vai as calar. Ela não disse à culebra que voltará para surpreendê-lo. Nicole e a amiga passam para avisar Miranda que elas sabem que ela, a estranha, está de volta. Nicole pergunta se ela está lá para o lançamento de seu novo vídeo. Miranda continua sorrindo e diz que sim, haverá o lançamento de uma nova temporada, mas desta vez haverá um final bem diferente. Ela e a Ariana se viram e saem sorrindo o tempo todo. Nicole e sua amiga ficam se perguntando do que ela está falando. Alice está conversando com Fernanda e Rebeca sobre como ela não dá crédito a Yara por deixar aquele cara ficar na casa. Yara é advogada e sabe perfeitamente o que estava fazendo ao esconder um fugitivo, que era um crime. Eva ouve um pouco e sai para ouvir um pouco mais. Alice reclama que Yara colocou todos em risco. Alice entende porque Yara terminou então com Moisés, porque deve ter se apaixonado por aquele outro homem. Alice não sabe como ela pode ter perdido tudo isso que estava acontecendo. Eva diz que foi porque ela estava se divertindo com seu romance com Martin. É por isso que cada um de seus filhos enlouqueceu. Fernanda diz a Eva que Yara é adulta. Eva diz a ela que este é um problema da família, então ela não deve se envolver. Eva culpa Alice por tudo. Rebeca, então, esqueceu quem é Eva. Eva confirma que é a mãe de Alice, mas é melhor que Rebeca não se lembre de como Alice é. Alice liga para Yara e conta que seu pai lhe contou tudo. Yara diz que não pode falar agora porque precisa cuidar da situação de Martin. Quando ela desliga, Shrek liga para ela, mas Yara não atende. Yara vai ver Mujica, que rindo a parabeniza por ser a nova namorada de Paulo Fuentes e tê-lo anunciado em rede nacional. Ele se dirige a ela como Yara. Ela o corrige. Ela é a licenciada Carranza no que diz respeito a ele. Se ele quiser falar sobre fofocas de show, ela encontrará outra pessoa para ajudá-la com o caso de seu cliente. Ele diz que não será necessário. Ela lhe entrega uma pasta com os formulários necessários para libertar Martim sob fiança com certas condições. Ela diz que não foi difícil convencer o juiz, pois seu cliente não tinha prisões anteriores, tem emprego, apoio dos pais, bem como o fato de que o denunciante não apresentou provas de quaisquer lesões que seu cliente supostamente afligiu a ele. E que também não há laudo médico, nem fotos, nem nada. Mujica diz que há testemunhas. Yara diz que o queixoso poderia tê-los pago para sustentar sua reivindicação, porque seus funcionários são assim. Mujica então deixa claro que estão falando do pai dela. Ele se pergunta o que dirá sobre tudo isso. Yara acha que não vai dizer nada, porque Mujica está querendo seguir a lei e todos os seus procedimentos. Mujica então lembra que Martin terá que pagar a fiança para poder sair. Paulo recebe a visita de seu advogado, Moisés. Moisés sabe que deve estar decepcionado ao vê-lo. Paulo achou que Yara viria quando o expôs naquela entrevista. Martin ouve de seu celular.
Paulo culpa Julieta por distorcer suas palavras. Ele não queria dizer o que ele fez. Moisés conclui como se não quisesse fugir ou matar o pobre Simão. Moisés deixa claro que seu caso não parece bom, especialmente agora com as novas acusações de ser o líder na fuga da cadeia. Ele mesmo arruinou a única chance que tinha de sair daqui. Paulo então deixa claro que sabe que Moisés nunca acreditou nele e vai se vingar por causa de Iara. Moisés responde que o calvário de Paulo começou agora. Julie Cobra está vomitando no banheiro, enquanto Shirley escuta no outro quarto. Quando ela sai, Julieta admite que está se sentindo assim há vários dias. Se não é culpa do champanhe ou do colesterol alto, o que pode ser? Julieta não quer nem pensar nessa possibilidade. Julieta deixa claro que eles estão indo como planejado porque nada vai estragar sua festa ou comemoração hoje. Ela não se importa com o que Sérgio pensa. Previmos então um bebê Shrek em breve. Sérgio chega em casa gritando por Iara. Iai explica que está ocupada lá no Ministério Público. Ele então dá a Iai o 3º grau sobre Paulo estar escondido na casa. Iai finalmente admite que descobriu, mas há pouquíssimo tempo. Iara implorou para que ela não dissesse nada a ninguém, porque o jovem poderia ser morto. Ele diz que Yaya foi estúpida o suficiente para se tornar uma cúmplice. Ele exige saber se Alice estava ciente do que estava acontecendo. Não, Alice não sabia de nada. Gonzalo discute sua situação de vida com um amigo. Ele pede que ele possa vir e ficar com ele por um tempo para que ele possa deixar de viver com Fernanda. Seu amigo recebe primos de Guanajuato e pergunta por que ele não quer morar com Lorena. Gonzalo vê morar com ela como um grande passo que ele não tem certeza se quer dar. Ele ama Lorena, no entanto, não para ficar juntos agora. Seu amigo acha que ele tem 2 opções: morar com Lorena ou terminar com Lorena. Miranda encontra Culebra no corredor. Gente, que fofos. Ele fica feliz em vê-la de volta à escola. Ele pergunta como seus amigos estão tratando ela. Ela diz muita fofoca pelas costas, mas ei, ela é famosa. Ele diz que eles estão imaturos. Miranda se recusa a dar-lhes qualquer desculpa. Ela não é tola. Eles não vão incomodá-la porque ela voltou com um plano de vingança, um plano diabólico. Ele diz a ela para ter cuidado porque ele a conhece. Mas ela promete ter cuidado sim, e ele sim. Ela conta que vai insistir para que investiguem seu caso e que os culpados sejam expostos. Ela não vai parar até que a justiça seja feita, mesmo que ela tenha que entrar em greve de fome. Ele concorda em dizer desde que não haja golpe de beijo. Eles se beijam então no corredor. Que fofos. Nicole e sua amiga os veem. Nicole está toda empolgada para ensinar outra lição a Miranda. Sua amiga acha que talvez seja melhor dar um tempo de tudo. Nicole insiste que tem algo a fazer com Miranda pelo bem de sua saúde mental. Alice liga para Yaya e está a repreendendo por ela não ter contado sobre Yara escondendo Paulo em casa. Yaya repete que ela acabou de descobrir sobre a situação há pouquíssimo tempo. Ela também diz a Yaya de novo que ela tem que contar a ela o que está acontecendo com as crianças. Ela pede para falar com Miranda. Yaya diz a ela que ela está de volta à escola pela primeira vez. Alice está com raiva porque Yaya também não a informou. Infelizmente ou felizmente para Yaya, Alice recebe um telefonema de Yara para ir ao Ministério Público. Karina vai conversar com Mujica sobre a reintegração. Ela sente falta do trabalho. Ela diz que deve ser chato ser alcalino e se sente bem perto bem dela do sofá. Ele diz que estava com sorte. Ele está prestes a ligar para ela. Os resultados da investigação acabaram de chegar e suas ações na cena do crime foram aprovadas. Ele poderia fazer-lhe um favor e levá-la de volta ao trabalho mais cedo ou mais tarde. Ele está em cima dela, bem em seu rosto. Karina está bem desconfortável, para dizer o mínimo. Mujica quer que eles vão comemorar tomando cervejas depois do trabalho. Sheila traz vários testes de gravidez para Julieta.
Enquanto Julieta vai ao banheiro para obter o veredito, Shirley fala sobre como seria maravilhoso ter filhos. Julieta finalmente sai e sai com o resultado. Julieta está grávida. Fernanda deixa Rebeca sozinha no jardim. Eva sai para visitar. Rebeca a reconhece. Eva diz que perder a memória na velhice é um de seus maiores medos. Rebeca diz que não precisou esperar tanto. Eva diz que sente muita pena de Rebeca porque a machucaria muito esquecer sua vida e sua família. Rebeca então diz a ela que o que você não lembra não pode te machucar. Eva concorda que ela está certa. Eva gostaria de esquecer esse ano, por exemplo. Rebeca então desabafa que sabe que um dia desses esquecerá que está doente. Talvez seja mais fácil, pois ela assim então estará ciente do que está acontecendo e isso é o que machuca. Ela também teme esquecer Fábio e seu filho. Ela só espera que o amor seja além da memória. Eva espera que Deus conceda esse desejo para que ela possa pelo menos ter uns dias mais felizes. Gonzalo está de volta às aulas, prometendo comparecer regularmente. Ele pede a Lorena para fazer parte do negócio de sua família agora que ele e sua mãe estão planejando. Não, a Fernanda não estará envolvida. Serão apenas 3. Lorena gosta dessa ideia e está dentro. Shrek está no esconderijo com Yaya. Ele quer, então, qualquer coisa que Paulo costumava usar que seja queimada. Ele tem certeza de que a polícia estará lá com um mandado de buscas quando souberem que Yara estava escondendo Paulo lá. Ele avisa Yaya que eles colocarão todos na cadeia que estavam envolvidos em esconder Paulo da lei. Yaya, claro, tenta então explicar que ela estava apenas obedecendo às ordens de Yara. Ela pede que ele não a demita. Ele diz que não pode porque Julieta queimaria a água, mas deixa claro que ele é quem está pagando a ela. Então ele é o único cujas ordens devem ser seguidas. Sua lealdade tem que ser para ele. E ela concorda. Nesse mesmo capítulo, Sérgio também recebe a visita de seu advogado. Karina vai buscar Martim em sua cela. Ela está de volta ao trabalho e seu advogado fez seu bom trabalho. Martim está sendo solto. Na saída, ele diz a Paulo que vai ajudá-lo a sair dessa. A primeira coisa que ele vai fazer é retirar qualquer coisa que ele disse contra ele. Ele pede desculpas a Paulo, que aceita então. Eles se agitam, brincam e Martim também Karina também acompanha a Martim até Yara e Mabel. Ele agradece a Yara. Ela diz então que é bom então poder ter alguém com que possa contar. Mabel pagou sua fiança. Yara então vai com Karina assinar alguns formulários. Martim agradece Mabel e promete trabalhar como um burro de cargas para retribuir todos os golpes. Martim então lhe dá um abraço. Apenas quando ela aumenta suas esperanças, Alice aparece chamando Martim de meu amor. Martim então agarra Alice e a beija. Alice agradece a Mabel por tudo que ela fez. Mabel diz que todos os colegas de trabalho de Martim estão esperando que ele venha ao bar La Luna para comemorar sua liberdade. Alice também está convidada. Bom, Julieta está grávida. Shirley está toda feliz. Porém, Julieta não. Ela acabou de começar seu show. É uma tragédia ela estar grávida. Ela terá que cancelá-lo em várias semanas porque vai engordar e terá até estrias. Bom, ela vai acabar sendo então uma dona como Alice. Não, ela não prefere. Ela prefere ser jornalista mais importante do México. Em 10 anos, ela se vê como executiva dessa rede e não em algumas funções da escola como um pirralho vestido de polvo. Shirley então insiste que ela pode tomar esse lugar sim, um lugar como executiva, mas também como mãe. Além disso, ela acha que Sérgio ficará super feliz. Julieta lembra que ela é quem pensa. Quanto a Sérgio, ele não vai pensar em nada, nunca, porque ele nunca vai descobrir. Shirley fica incrédula e começa a perguntar se ela vai. Então Julieta diz a ela que ela realmente não sabe. No caso, essa pergunta aqui de Shirley, se ela não vai, no caso é tirar o bebê, viu, gente? Enquanto isso, o advogado tem novidades para Shrek que ele não vai gostar.
haverá uma audiência judicial para o reconhecimento de paternidade de Lucas. Schweck não está satisfeito que afirma que Moisés tem então ousado assumir o caso. O advogado avisa que também está sendo processado por Lucas. Sérgio não tem outra escolha a não ser comparecer ou ele pode ser encontrado em desacato ao tribunal, pelo qual o juiz ordenaria um teste de DNA sim. Sérgio conta que não quer chegar tão longe. Sérgio diz que deve haver uma saída. Seu advogado diz a ele como os casos familiares são delicados, seu filho tem todas as vantagens nesse caso. Sérgio insiste que Lucas não é seu filho. Ele o chama de sua cruz, seu caixão, uma pessoa ressentida, mas não seu filho. Jorge visita Lucas, que lhe dá uma caixa dos melhores charutos do mundo para comemorar sua vitória. Jorge diz a ele que você não pode cortar o bolo de aniversário antes de cantar os parabéns. Lucas diz que é um sinal de seu apreço por Jorge, por não ceder à prisão. Lucas também diz a ele que a festa está apenas começando. Martim e Alice ainda estão no Ministério Público falando sobre como as coisas funcionaram tão bem. Ele aproveita e a convida para ir com ele comemorar no bar, mas ele não vai se ela não vai. Eles concordam em fazer uma aparição para agradecer a todos pelo apoio e depois podem sair. Yara diz que eles podem ir. Alice agradece a filha por tudo que fez. Martim diz que sempre pode contar com ele. Alice também a lembra que eles ainda têm algo para conversar. Yara está triste por Paulo estar preso. Martim concorda com ela e com seu pai. Paulo seria incapaz de cometer assassinato. Karina, então, faz uma visita a Paulo, dando ao guarda uma pausa para o café. Ela diz a Paulo que não pode fazer muito por ele agora, mas ela vai lhe dar alguns conselhos. Não confie em ninguém aqui do lado de dentro, não importa o quanto eles pareçam querer lhe ajudar. Ele não pode nem confiar nas paredes, porque às vezes elas falam. Ela também diz a ele que de agora em diante ele não deve abrir a boca nem para comer, a menos que Yara tenha trazido alguma coisa para que ele possa comer pessoalmente. Ela também o lembra de tomar cuidado porque alguém quer matá-lo. Não seria a primeira vez que alguém seria envenenado atrás das grades. Martim liga para Sofia para dizer que está livre. Depois que ele vai com Alice a um bar para uma festa com seus colegas de trabalho, ele vai parar para vê-la e eles podem tomar sorvetes. Sofia dá a boa notícia à mãe. Carlota assume que ele está com os pais. Sofia a endireita. Nenhum dos dois parece satisfeitos com o envolvimento de Alice e Martim novamente. Enquanto isso, Martim e Alice chegam ao bar, onde Martim é recebido com aplausos. Alice está do lado sozinha, parecendo estar um pouco se sentindo deslocada. Julieta e Yara chegam em casa onde Sérgio quer conversar. Julieta diz que não está se sentindo bem e começa a subir. Ele diz a ela para se sentir mal aqui embaixo porque ele vai falar com Yara e ele quer que ela ouça o que ele vai dizer. Tiago vai conversar com Alice, que admite se sentir deslocada com esse grupo. Ela está se sentindo mais velha a cada momento, ouvindo os jovens pensarem que a vida vai ser de certa maneira boa. Tiago chama isso de insolência da juventude. Ele agradece então a ele pelo tiro que ele trouxe para ela. Martim vem conferir com a bela mulher teísta do mundo. Alice diz que tem que ir, mas ele pode ficar e ela sai rapidamente. Schweck começa então com Alice saindo com aquele imbecil. Depois Miranda com aquele vídeo vergonhoso e Yara com um criminoso, um assassino. Yara informa que Paulo não é nenhum dessas coisas. Ele nunca pensou que Yara pudesse sofrer uma lavagem cerebral tão rapidamente. Ela percebe o risco que colocou todos os membros de sua família. Yara então pergunta a Julieta se foi ela quem lhe contou. Miranda e Culebra estão andando pelo corredor da escola. Ele sugere que eles vão jogar alguns videogames depois da escola e então ela terá que lhe dar um pouco de amor. Ela diz que está bem, mas primeiro ela precisa da ajuda dele para que ninguém nunca tenha que passar pelo que ela passou. E ele concorda e eles se abraçam.
Julie Cobra está dizendo a Yara que as coisas não aconteceram como ela pensou que aconteceu. Yara discorda. Eles acabam gritando então um com o outro. Sérgio diz para elas se acalmarem. Esse é um assunto sério. Todos os olhos estão de repente em Alice quando ela marcha exigindo saber o que está acontecendo com Yara. Ela diz então, Shrek Carranza, aliás, Sérgio Carranza, para nem pensar em impedi-la de entrar em sua própria casa. Então Alice volta com força total para salvar suas filhas. Então essas são as emoções dos próximos capítulos então de Se Nos Deixam. Muito obrigada por sua audiência. Continue ligadinhos aqui no canal que eu ainda vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.